Salve, salve, salvadeiros! Professor Thiago por aqui para trazer mais uma aulinha para a gente aprender um pouquinho mais hoje sobre hibridação do carbono ou hibridização. Mas antes, se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que você receba notificações toda vez que sair um vídeo novo. E também deixa o likezinho nesse vídeo, porque aí o YouTube vai saber que ele é relevante para você e vai te mandar outros vídeos semelhantes, outros vídeos sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo conteúdo, e a gente vai aprender mais e mais juntos. Beleza? Beleza? Deixa os comentários também, é legal você deixar aí sugestões das suas dúvidas do cotidiano, suas dúvidas da escola, suas dúvidas sobre o concurso, suas dúvidas daquilo que você quer aprender, seja lá o que for, e sugestões também, para que a gente possa melhorar cada dia mais e criar um vínculo aqui, criar uma relação bem gostosa entre nós de aprendizagem, de ensino, porque estamos todos aprendendo juntos, estamos todos aí no mesmo caminho, na mesma trilha da vida. Mas, olha só, esse vídeo não é sobre filosofia, é sobre química, então eu vou parar de ficar viajando aqui. E aí vamos logo ao nosso assunto de hoje, que é a hibridização do carbono, também conhecida como hibridação. E olha só, vamos entender logo essa palavra difícil, tirar ela do nosso caminho, né? Tirar o elefante branco da sala, como dizem por aí, para entender o que significa de fato essa ideia de hibridização. É uma palavra, a palavra híbrido, dei uma rabiscada ali agora. A palavra híbrido é uma palavra que deriva do grego. Híbrido significa passar do limite ou transitar entre, né? Transitar entre limites. Eu acho interessante a gente entender essas origens das palavras, porque nos ajudam muito a entender a percepção do estudo e tudo mais. Mas acontece que essa palavra ela foi popularmente também utilizada e popularmente conhecida como uma mistura de coisas. Tanto é que na Grécia Antiga tinham os grandes híbridos, que eram animais misturados, né, com pedaços de um tipo de espécie e outro pedaço de outra. Se você assistiu Harry Potter, você vai lembrar do bicurso, que é um hipogrifo, né, uma mistura de quadrúpede com ave, e é também um híbrido. Então é importante a gente ter essa noção. E outra coisa, híbrido é diferente de anfíbio, Anfi é uma única espécie, né, que atua em dois lugares ou de duas maneiras e por aí vai. A gente usa isso também na química, né? Tem lá as moléculas que são anfifílicas, que tem um pedaço hidrofílico e um pedaço hidrofóbico. A gente fala sobre isso em um outro momento, mas híbrido é diferente de anfi. O híbrido ele é as duas coisas ao mesmo tempo, ou ele é um intermediário entre dois elementos, duas espécies. E aqui a gente vai falar sobre hibridação ou hibridização de orbitais atômicos. Orbitais, lembrando, importante a gente recapitular, são regiões onde a probabilidade de se encontrar um par de elétrons é maior na eletrosfera de um determinado átomo. Muita coisa, né? Mas, bom, depois da teoria de Rutherford, a gente tem uma ideia de que o átomo, né, a teoria que até é chamada por aí de teoria do sistema planetário, a gente tem a ideia de que o átomo ele é uma bolinha no meio e várias outras bolinhas fazendo círculos perfeitos ali. Nem as órbitas dos planetas são assim tão perfeitas, mas a gente acaba ficando com essa ideia na cabeça. Só que os elétrons eles não orbitam assim nesses círculos perfeitos. Existem vários tipos de maneiras de os elétrons orbitarem um núcleo atômico. E isso vai depender, claro, da camada que esse elétron se encontra e do subnível energético também. De acordo com o subnível de energia, esse orbital ele vai ter um formato diferente. Uma outra coisa que é importante a gente ter em mente é que um orbital ele é o rastro deixado pelo elétron. A gente conseguiu teorizar essa ideia dos orbitais justamente analisando o rastro energético que os elétrons deixam. E como os elétrons são partículas bem pequenininhas e muito energéticas, eles acabam sendo muito rápidos. E aí o rastro deixado por eles é uma coisa muito contínua, né? Não tem como a gente determinar a exata localização do elétron naquela região. É como se a gente estivesse girando o ventilador no máximo, sabe? Quando você está com tanto calor e aí coloca o ventilador no máximo e ele não consegue nem ficar parado no chão, ele fica trepidando para trás assim. E aí tu olha ali dentro do ventilador, as hélices estão tão rápidas, que a gente não consegue ver exatamente onde está cada hélice. Tanto é que se, sem querer, a gente colocar o dedo ali, a qualquer momento a gente vai se arrepender disso. Não tem como fugir da hélice do ventilador.
Isso porque eu estou falando de uma pá de plástico e tal, que tem uma certa massa considerável, e o elétron não, o elétron é muito pequenininho, né? A massa do elétron é quase 2.000 vezes menor do que as massas de prótons e nêutrons. E ele é bem rapidinho, então não dá para determinar a exata posição. Por isso que a gente faz aqueles desenhos meio loucos, né, de esferas, de orbitais atômicos, porque essas regiões são onde os elétrons possivelmente estão, ou onde a probabilidade de eles serem encontrados é maior. Bom, vamos ver como é que isso funciona no carbono? Uma das coisas que a gente sempre lembra sobre o carbono é que ele é tetravalente, tetravalência do carbono, e isso tem um porquê em termos de distribuição eletrônica. Graças a Linus Pauling, a gente tem uma maneira de representar essas posições dos elétrons. Então, ó, o carbono tem número atômico 6. Significa que no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se a gente considerar o carbono no estado fundamental, ó, os elétrons dele estarão distribuídos da seguinte forma. Camada 1, subnível S, 2 elétrons. Na camada 2, no subnível S, também 2 elétrons. E na camada 2, subnível P, caberiam 6 elétrons, mas só tem 2 elétrons por conta, de fato, da capacidade eletrônica, especificamente do carbono. Bom, sabemos nós que essa última camada aqui, ó, que é a camada 2, é a camada de valência do carbono, a camada que vale, a camada por meio da qual ele vai realizar suas ligações, suas interações com outros átomos. Porque vamos pensar, agora vamos realmente voltar àquele pensamento lá da tia Gerúndia, da tia Rosicleide, ou da tia, sei lá, aquele pensamento do 9º ano lá. Vamos supor que as camadas são como camadas de cebola. As camadas dos átomos fossem como camadas de cebola. Se você tem uma camada que está mais externa, né, a casca da cebola, e encosta uma cebola na outra, a interação entre essas cebolas vai acontecer por meio da camada mais externa e não pelas camadas de dentro. Então, quando a gente fala de ligações químicas, de interações interatômicas, não faz sentido que essas interações aconteçam em camadas mais internas. Por isso mesmo, a gente sempre considera a camada de valência. Vale muito lembrar também que a camada de valência não necessariamente tem o orbital ou tem o subnível mais energético. Nesse caso aqui, o subnível mais energético é o subnível P da camada 2. Ó. Esse carinha aqui, ó. Vamos botar de outra cor aqui. Esse camarada aqui, o subnível P da camada 2. Ó. Mas pode haver casos, como no ferro, por exemplo, que há o subnível D. E aí o subnível D ele atinge uma energia tão elevada que pode não estar na camada de valência, o subnível mais energético. Mas não é o caso aqui agora, então não vamos entrar muito a fundo nesse assunto. Bom, vamos ver agora como é que funciona essa distribuição aqui, ó, da valência em termos de orbitais. E aí, para isso, a gente representa os orbitais como se eles fossem caixinhas. Só que eles não são, e é muito importante a gente ter essa noção de que os orbitais não são caixinhas, tá, gente? Pelo amor de Deus, átomos não têm caixinhas, átomos não têm gavetinhas, não tem nada disso. São só maneiras de representarmos. Tanto é que eu desenhei aqui do lado os orbitais, ó, como nós os fotografamos, digamos assim, ou capturamos. Quando a gente faz aqueles cálculos de probabilidade de densidade eletrônica, o que aparece para a gente são formatos parecidos com esses daqui. Olha só que interessante. E aí vamos pensar o seguinte. Os elétrons eles orbitam em pares. Então, cada par de elétrons ocupa ou pode ocupar um orbital atômico. Se eles orbitam em pares, elétrons também têm repulsão, né? Isso faz com que eles orbitem em sentidos opostos, que é aquilo que a gente chama de spin. Se não, se os elétrons eles orbitassem um ao lado do outro, eles iriam se repelir, então isso não seria muito estável, né? São os dois negativos, então eles precisam estar em sentidos opostos, o que significa que onde um está, o outro não vai estar. É basicamente isso, né? Eles não se gostam, mas orbitam em pares ali. Se eles orbitam em pares, de acordo com a capacidade eletrônica de cada subnível, a gente consegue determinar quantos orbitais esse subnível tem. Um subnível do tipo S, a gente aprende lá no diagrama de Pauling, aquela arvorezinha de Natal bonito, colorida que a gente faz, que no subnível S cabem até 2 elétrons. Isso significa que nesse subnível existe um orbital, já que os elétrons orbitam em pares.
E se os elétrons orbitam em pares e estão em lados opostos, orbitando em sentidos opostos, nós representamos esse par de elétrons aqui, ó, com um elétron para cima e o outro elétron para baixo. Já nos subníveis do tipo P, a gente tem lá pelo diagrama de Pauling, a gente lembra pelo diagrama de Pauling, não foi Pauling quem mandou os elétrons serem assim, mas ele representou. Lá a gente vê que nos subníveis P comportam até 6 elétrons. Então, um subnível P pode comportar até 6 elétrons, o que significa é que esse subnível ele tem, então, 3 orbitais, já que cada par de elétrons orbita em um orbital, né? Orbita em um orbital ficou bem redundante. Mas vamos lá. A gente então coloca os outros orbitais do subnível P, né? Que são 2, né? Aqui eu coloquei só a camada de valência, tá, galera? Então só tem um orbital S e um orbital P, dois elétrons S aqui no orbital de baixo e 2 elétrons no orbital de cima. A gente vai colocar esses elétrons separados porque se tem espaço, se tem orbitais para eles ficarem separados, eles vão ficar separados porque isso é mais estável. Eles só começam a parear com outros elétrons quando não tem mais espaço, e aí sim ocorre esse pareamento. Bom, já que ali embaixo é um orbital só, a maneira mais estável desses elétrons girarem ao redor do núcleo atômico é formando uma esfera, como a gente vê aqui, essa esfera verde que eu desenhei aqui embaixo. Já no caso de cima, como são 3 orbitais, a maneira mais estável é que essas esferas se sobrepunham uma na outra. E aí, como os elétrons de uma vão causar repulsão nos elétrons da outra, elas deixam de ser esferas. Então, por isso que não são esferas. Por isso que forma esse tipo de 8, ou na verdade, como se fossem bexigas de festa, né? Se a gente pensar de maneira tridimensional. E como são 3 orbitais, né, cada um vai ocupar um eixo diferente para garantir uma estabilidade. Então aqui a gente tem o orbital Px, aqui o orbital Py e aqui para trás o orbital Pz. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então começamos aí. Esses são os orbitais da camada de valência do carbono. Bom, agora vamos entender o que é hibridização. Para que o carbono consiga fazer 4 ligações de sobreposição frontal, que são as ligações covalentes mais simples que a gente conhece, um orbital sobrepondo sobre o orbital do outro, né, no caso de um outro átomo, esses orbitais que vão formar a ligação, eles precisam estar em um mesmo nível de energia. Até por conta dessa geometria esquisita ali, né, que eles fazem espacialmente falando, acaba complicando a formação de ligações. E aí, vamos pensar, ele tem um orbital S e 3 orbitais P. Esses orbitais eles vão se encontrar, justamente porque os níveis de energia deles são diferentes. A energia aqui está crescendo para cima. Então, os elétrons P são mais energéticos do que os elétrons S, que são aqueles ali de baixo. Mas como que eles vão se encontrar? Existem possibilidades. Aí é que tá, vai depender da molécula, vai depender da ligação que o carbono vai fazer. Por isso que a gente estuda essas possibilidades de hibridização. As possibilidades são as seguintes. São combinações básicas, olha só. Tem um orbital S e 3p. Pode acontecer dos 3p se juntarem a esse 1s. Pode acontecer de apenas 2p se juntarem a esse orbital S. Ou pode acontecer de um orbital p apenas se juntar a esse orbital S. E é o que a gente vai ver ali nas possibilidades de hibridização. Então, 3 casos diferentes. Ó. No primeiro caso aqui, a gente tinha os 2 elétrons aqui do orbital S e 2 elétrons lá no orbital P. Quando a ligação vai acontecer, para que uma ligação covalente ocorra, é necessário que hajam elétrons desemparelhados. A gente aprende que ligações covalentes são compartilhamentos de pares de elétrons. Então, é um elétron vindo de um átomo e o outro elétron vindo do outro átomo. Se o carbono está disposto, então, a formar 4 ligações covalentes, ele precisa ter 4 elétrons desemparelhados para que essas ligações aconteçam. Então, aqui, ó, o primeiro movimento que acontece é um desses elétrons do orbital S desemparelhar lá para cima e ocupar aquele orbital P. Agora, o carbono ele tem 4 elétrons desemparelhados prontos para receberem 4 elétrons vindo de outros átomos quaisquer. Agora, acontece o seguinte, a primeira possibilidade é que todos esses orbitais se juntem e se encontrem em um único nível de energia. Então, aí a gente teria
aquele orbital que era S e os outros 3 que eram P. Eu coloquei esse outro elétron, esse último elétron aqui laranja também, porque a partir do momento em que ele sobe, a energia dele também muda. Então vamos pensar no seguinte, galera, se é um orbital S e 3 orbitais P formando ali orbitais híbridos que estão num nível intermediário de energia, essa hibridização ela é conhecida como sp3, um orbital S, 3 orbitais P. Onde isso acontece, ou quando isso acontece? Isso acontece quando o carbono ele faz ligações simples com outros radicais. Então, ele está sempre fazendo ligações com 4 radicais, uma única ligação com cada um deles. Lembrando que esse radical pode ser um outro carbono, pode ser uma cadeia, uma molécula, um hidrogênio e por aí vai. E essas 4 ligações nós chamamos de ligações sigma. Então, aqui a gente tem 4 ligações do tipo sigma. Sigma, letra grega mesmo, que ele achou ali que era um círculo. Sigma, letra grega mesmo, tá? Bom, vamos para a segunda possibilidade. É só a gente pensar nas combinações, olha só. Nessa segunda possibilidade, a gente tem ali, agora eu vou colocar já com os elétrons desemparelhados, então um verdinho aqui embaixo e 3 laranjinhas lá em cima. Apenas um orbital S, como sempre, mas olha a diferença ali, Lá no primeiro caso, os 3 orbitais P desceram de energia. Nesse caso aqui de baixo, apenas 2 orbitais P vão descer. Então, quem vai hibridizar? O orbital S e 2 daqueles orbitais P ali de cima. O outro orbital P vai continuar com uma energia mais elevada. E aí, por conta disso, o carbono não consegue fazer 4 ligações de sobreposição frontal. Ele só vai fazer, então, 3 ligações do tipo sigma. Aquele elétron que sobrou lá em cima vai poder fazer uma ligação, só que é uma ligação de sobreposição lateral, porque é um orbital P que continuou naquele formatozinho que a gente viu lá no desenho. Então, ele não consegue se sobrepor frontalmente com o outro átomo. Logo, aqui a gente tem a formação de uma ligação do tipo π. E essa hibridização, olha, como são a junção aqui, como ocorre a junção de um orbital S e 2 orbitais P, a gente chama de hibridização do tipo sp2, um orbital S, 2 orbitais P. Quando isso acontece? Quando a gente vê um carbono formando uma ligação dupla, que pode ser com um átomo de oxigênio, por exemplo, ou com qualquer outro radical. Se ele forma uma ligação dupla aqui, a gente vai ver o carbono, né, sp2, com essa geometria um pouquinho mais trigonal, diferente do que a gente viu lá em cima, que é uma geometria tetraédrica, justamente porque 2 ligações ele vai estar realizando com o mesmo átomo, com o mesmo radical. A terceira possibilidade aqui, é o que ficou faltando. A gente tinha, então, um orbital S, 3 orbitais P, e apenas um orbital P desce para formar o orbital híbrido com S. Então, fica um orbital S, um orbital P. Hibridização sp. Só sp, porque só tem um orbital P ali. Os outros 2 orbitais P vão ficar ali em cima. E aí, aqui, olha, a gente tem a possibilidade da formação de 2 ligações π e 2 ligações sigma. Essas 2 ligações π, o carbono ele pode realizar com um mesmo radical. Então, tem 2 possibilidades aqui. Ou o carbono realiza essas 2 π com o mesmo radical, formando uma ligação tripla, e aí aqui a gente tem uma geometria mais linear para esse carbono, ou ele pode formar 2 ligações π com radicais diferentes. E aí também a gente tem uma geometria linear nesse carbono. Então, pessoal, essa ideia da hibridização é muito da gente entender quais os orbitais que hibridizam. Bom, a gente olha lá para a molécula, vê, tem ligação dupla, tem uma ligação dupla. Só tu pensar o seguinte, se tem uma ligação dupla, é porque formou uma ligação π. Só sobrou um orbital P para formar a ligação π. Então, os outros 2 orbitais P desceram para hibridizar, sp2. Eu penso dessa maneira, eu acho que é uma maneira mais lógica de pensar do que a gente fazer aquele macete da mãozinha. Mas olha aqui a primeira, se o carbono está fazendo 3 ligações simples, não tem nenhuma dupla, não tem nenhuma π. Se não tem nenhuma π, significa que não sobrou orbital P em um nível de energia mais acima para formar a ligação π.
Logo, os 3 orbitais p hibridizaram. Hibridização sp3. E por último, se a gente vê um carbono formando 2 ligações π, e aí ele pode formar as 2 π com o mesmo radical, ou uma com cada radical, com radicais diferentes, significam que 2 orbitais p sobraram em um nível de energia mais elevado, e apenas um orbital p hibridizou, desceu a sua energia para hibridizar. Significa que é uma hibridização do tipo sp. Então, seguinte, galera, se você ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa o like no vídeo e eu vou abrir aqui a tela para você poder tirar aquele print bonito, guardar e mandar para os amigos. Um beijo e um abraço, fica na paz, valeu, fui, print!